はい、皆さんおはようございます。今、ブラジルの、ウニオン・ダ・ビトーリアから車で1時間ぐらいのマテ茶の工場、バルドさんに来ております。すいません、マテ茶の工場ですね、ブラジルの。はい、今までに皆さん知らなかったマテ茶の美味しさの謎、あとこんなマテ茶あるんだっていうのを伝えたいと思います。本当にもうぜひ楽しみにしててください。Isso. Que aparece ali. Sim. As divisões que nós temos do produto. E depois parte deles a gente vai ver aqui durante a visita e na volta também a gente vai ter oportunidade daí de ver os produtos que podem ser feitos aqui também. Mas a Baldo a gente deixou, é uma marca que fala mais do produto tradicional. E a Checkmate permite a fazer outras, como essa aqui, por exemplo, que é o chamate já saborizado com cranberry, para misturar, para fazer, para beber em casa ou no... 今から工場見学の方に行きます。いよいよマテ茶の、本格的な旅の始まりですね。ぜひよろしくお願いします。説明してもらいますので、皆さんにもわかると思います。中島です。よろしくお願いします。本当にお世話になります。香りがすごくいいんですよね。マテ茶の香りじゃないですよ。自然の香りが素晴らしい。でもね、綺麗で清潔感もあります。まずは、ここで工程がいくつかありまして、まずは、積んできたやつを乾かす。で今は行っておりません。今日はやってない。はい。11月、12月頃に乾かす作業が始まるところで、ちょっと早く来すぎちゃいましたね。マテの木をですね、ちゃんと植えてますと。マテの木っていうと、これですね。このパラナ式というのは森林を保ちながら、マテの木を植えると。森林を壊さない。壊さないのがパラナスタイルの。いいですね。でこれにするには人件費が必要なんですよ。人が、機械が入ったらもうダメになりますので、そういうことトラですね。クターとか使えない。大変ですね。人間でやらないといけないので、ただ商品は影と直接に畑みたいに当たらずになるので、苦味が少ないいい商品になる。ブラジル風のマテナ。そういうことですね。はい、なるほど。ここが、受付ですね。商品が届いてトラックが止まって、受付で下ろす。ただしこの葉っぱがここに来るに至る前にですね、現地で買うところの検査は行ってですね、持ってくる前にちゃんと見ると。だったら買います。出荷してください。ですけど下ろして最初の検査はまたここでやります。検査は化学検査の味見の方の。A gente tem. Então, a parte de qual produto a gente está recebendo, em termos de qualidade de matéria-prima, procedência, isso foi feito no campo. Aqui acontece uma validação disso, visual, né, pela experiência do avaliador, e a gente também tem parâmetros de recebimento para palito. Então, dependendo da especificação, a gente aplica descontos, né, se não prejudicar o nosso processo, ou a gente não recebe a carga. パリッとは枝なの。枝。会社は葉っぱを買ってるので枝を買ってるんじゃないんですよ。ただし実際には、枝も来ますので、場合によってはその枝の部分を値引きしていただく。なるほど。日本茶でもそうですね。確かに茎を全部取る感じですね。Esse é um ramo de erva mate. Por que nós, a Baldo não compra nesse período de primavera? Por causa disso. É um período em que a planta tem uma atividade fisiológica, ela produz flores, depois frutos,
e ela tem folhas muito jovens. A gente prefere o período em que ela está com esse processo mais estacionado. Ok. E esse é o palito que a gente não quer, isso aqui é um galho. Isso aqui não interessa. Não. ここですね。これが花です。花です。で、葉っぱがまだちゃんと育ってない、こういう時には買って乾かすことはしないんですよ。どのぐらいの大きさまでなってから切るんですか？これがなくなってですね、なくなって葉っぱがもっと大きくなって、 Por exemplo, na Camellia sinensis, ou no chá, normalmente se colhe as folhas mais jovens com máquinas. Para o mate, é melhor folhas mais maduras. Mas essa é uma situação extrema. Tá? Mas de qualquer forma, a opção da Baldo por não colher nesse período é exatamente porque a variação do sabor é muito grande. 1年に何回ぐらい Uma vez a cada 2 anos. Yes. 一つの場所では2年に1回。少ないイメージですね。そうなんですね。お茶だと1年に何回も摘みますか？ Mas a planta da erva mate é uma planta perene. O produtor, obviamente, gostaria de fazer o ano todo, né? Mas é um compromisso entre a gente e ele de padrão de produto e preço. Né? É a qualidade de produto que diferencia os produtos Baldo. Aqui nós temos 2 tecnologias de processo, tá? この木を使ってやるのは乾燥させるという。 A secagem. É o combustível, a matéria-prima, a biomassa. Habitualmente a madeira. Hoje nós temos a disponibilidade, são apenas de 2 tipos de madeira, pinos ou eucalipto. As essências nativas, as árvores nativas não são permitidas mais por lei. E a gente, hoje aqui, em 2 processos aqui, um que nós desenvolvemos, que são fornos de alto rendimento, que nos permitem queimar matéria-prima de pinos e eucalipto sem interferir no sabor da erva mate. じゃあ持ってきて、寝かせてから乾燥させる、すぐ乾燥にかける。O que é produzido, colhida no dia, tem que chegar no dia. E nós temos um período máximo entre a colheita e o processamento de 24 horas. A Baldo, a secagem tem um processo que é dividido em 2 etapas. O primeiro é sapeco, que é um termo indígena, que quer dizer abrir os olhos da folha. Esse é um processo de temperatura mais alta na folha. E depois o processo final de secagem, que aí demora 5 horas. Então nós temos o processo de secagem do nosso produto, depende das condições do clima, mas é no mínimo isso. O processo da erva mate verde do brasileiro é 10 minutos, 12 minutos. É bem diferente, porque é mais intensa e mais rápida. A nossa é menos intensa e mais devagar. Isso também da tecnologia da Baldo, né? A Baldo, o sistema tradicional, a queima direta, com gases da queima. Nós temos gases por queima indireta, feita de 2 formas. A tecnologia de fornos de alto rendimento, que eu lhe comentei, e o trocador de calor, onde a gente joga os gases da queima para fora e faz uma troca térmica e leva os gases limpos para dentro. ブラックマテとグリーンマテではここの工程は変わるんですか？ここまでは同じだったりするんですかね？ After this process. After this. After okay. It's necessary to make the first process for obtain the mate tostado. After the process, you have erva cancheada. Cancheada is Large cut of leaves. Okay. a base for the another products. Tanto para te fazer o chimarrão, como fazer o tererê, como para fazer o mate tostado, tu precisa secar a erva mate. Depois que tu secar a erva mate, tu pode fazer ela com palito, sem palito, pura folha, que é o nosso caso. A erva mate é tostada. Aqui é a câmera de queima da biomassa. ここを焼くんですね。で、乾燥自体はあちらでこの風を送るですね。 Secagem com alta temperatura, né? Sapeco, que a gente chama. Um forno homogeneizador, né? É uma baixa temperatura só para deixá-la bem distribuída. E a etapa final, que eu falei que é parecida com a camélia, que são esteiras onde que a gente coloca o produto. É que a gente seca aqui 5.000 kg por hora. Tá?
e 200 líquidos por dia. Não está o suficiente. Ó. Yes, factory is Wow, it's very Aqui beautiful. a unidade depois thanks. que é- Essa é a parte inferior do secador, tá? Aqui quando eu falei que é igual a camélia, o chá japonês, porque essa esteira se move lentamente. Aqui que ela fica 6 horas. Então elas são duas camadas, uma superior que a gente vai e essa é a última camada, tá? Ela faz, são 2 rolos, aí uma esteira vem assim, essa aqui é a parte que volta dela, na verdade. ここが品質管理の他社との違いですね。直接その焼いてないので温度調節もしやすい。自動設定できる。 Tá, それ isso が é nossa 普通ではありませ tecnologia ん。 maior. すごい。ありがとうございます。 Vamos para a etapa superior. Mas o processo. Aqui no Brasil completo, antes você já. Legal. それが上ですね。 Aqui, então, a erva mate vem dos 2 fornos, cai aqui e esse equipamento distribui ela de forma homogênea em cima dessa esteira. 3 horas até a caída, lá na frente tem uma caída para a segunda esteira e mais 3 horas para voltar. Incrível que aqui que demora 6 horas, nós tiramos só 15% da umidade. E aonde demora menos de 1 minuto, a gente tira 60% da umidade. Isso explica também, eu sei que o Naldo comentou que eles têm uma curiosidade, a diferença entre a erva mate estacionada, amarela, e a erva verde. Esse processo, apesar de ser mais caro, ele é necessário para fazer a erva mate consumida no Uruguai, na Argentina, no Chile. Como o nosso produto é feito para exportação, ele faz uma secagem mais fina, mais delicada, o que nos permite armazenar e dar um shelf life maior para a erva mate. O processo, quando ele é muito rápido, tu não consegue tirar a umidade intersticial, tu tira a umidade celular. Então esse processo ele é um processo que é conhecido desde 500 anos, desde a época que se fazia. A gente só adaptou o conhecimento milenar a uma técnica industrial. Tem toda a dinâmica do controle de temperatura. A gente tem termopares em todos os produto depois de 1 ano. Depois de um ano, o mesmo produto. Esse produto é aquele 1 ano depois. Por isso que o chimarrão, toda a matéria-prima do mate é verde. Depois ela começa a ter atividade bioquímica, ela vai ficando amarela e essa cor. Para te vender sempre o produto verde, tu tem que fazer todo o tempo, toda hora e botar no pacote. A gente escolhe períodos e a gente trabalha com esse produto. É uma opção comercial da O que, se me permite, o que a gente faz é conduzir um processo bioquímico natural da planta em condições controladas. Então a erva mate sai dessa característica verde, né, de recém-processada, e passa para essa característica para o padrão que a gente utiliza. Então isso para nós aqui ainda é matéria-prima. Tradicionalmente essa seria para o consumo interno no Brasil verde e essa para o padrão exportação. Nós temos agora um cliente que nos compra. Pergunta, uma curiosidade minha, pergunta para eles se eles têm chás envelhecidos lá, ou chás maduros que eles fazem agora e vão consumir daqui 2 anos. Se eles têm. あります。一番有名なのは3年番茶、普通の質の緑茶を3年間置いておいて飲みやすくしているっていう
3年番茶qual a finalidade desse produto? É que, vamos dizer, ele fica mais suave, né? Então, Os chás da Ásia, né, do Japão, tem 5 mil anos de história, nós temos 500. E a gente é um benchmarking para nós essa troca de experiências. A gente quer chegar também com a erva mate para fazer outros produtos à base da folha. Mas hoje é o que nós temos. こういう情報交換は非常にこれからの開発について大事です。 Que a mesma coisa é a erva mate no Brasil. A nossa erva mate tem um preço maior de mercado, né? É muito reconhecida no exterior exatamente porque ela tem um custo maior, tu precisa selecionar, guardar, depois de um ano ir para o mercado, isso tem custo. Mas as pessoas o que nós entregamos é exatamente um padrão. O mercado é muito maior. A nossa empresa, apesar de ser grande, é uma pequena empresa do mercado global. Mas a gente tem essa especialização. A gente acredita que a gente pode fazer variações de produtos para atingir públicos e paladares diferentes. Para finalizar, eu trouxe aqui um bag que é grande, se vocês quiserem, é seguro, para olhar como é que a gente armazena a erva mate. Aqui a gente colocou a data para facilitar, mas o nosso controle está aqui. Então todo bag que sai, aqui fala o dia do processo, o turno e os produtores. Esse foi produzido em 18 de 9 de 25. E depois nós vamos ver o outro, a data de produção. これが1年寝かしておくものなので、上から2、Quantos quilos? 600 quilos? 500、600。500から600キロあります。これは25年1月1年です。慣れてる味に香りに近い。 E a diferença de produção é que a característica da produção da erva mate no Brasil é essa, é uma floresta, existe um adensamento na floresta, uma erva mate sombreada. Na Argentina e Paraguai são mais áreas abertas, então a característica de suavidade é mais presente na erva brasileira. 今の説明聞いてもしかしたらピンとくる人いると思うんですけども、日光が当たらない、あれなんかどっかで聞いたことあるぞと。そうですね、抹茶の作り方とか植え方、あと玉露とかかぶせちゃって日光当てないで作りますよね。でそっちの方がすごいやっぱり高かったり、えぐみがなかったりしますよね。で、アルゼンチンとかそのパラグアイの方はそういうふうに全部直射日光が当たるので味が強くて、ちょっとえぐみ苦みが強い、それがいいっていう人はもちろんいるんですけど、こちらはその日光が当たらないということで、玉露、あといい抹茶的なえぐみとかがなくて飲みやすい感じでも深みは感じるっていう、多分そこが、一番の違いになるんじゃないかなというふうに思いました。Produto que a gente só vai consumir em julho do ano que vem. Aí nós temos o controle de umidade, né? É feita por cada bag. O rapaz aí está colocando um medidor de umidade para ver como é que é a umidade, também para identificar. As amostras que eles estão retirando, a gente faz o controle sensorial, né? E para finalizar essa parte de armazenamento, para vocês entenderem, existem duas formas, tá? Esse é o tradicional, tá? Ele é natural que eu digo porque não temos nenhum controle a não ser manter fechado, e nós temos um outro processo também que é o acelerado. Aí nós colocamos temperatura e umidade controlada. É uma área menor porque também é um processo mais caro, mas são as duas formas que nós temos. Sim, hoje é considerado, existe mercado para ervas estacionada 24, 36 meses, e existe um mercado para isso. Ela vai envelhecendo, ela vai estacionando de uma maneira controlada, mas natural, assim. Então o pessoal, eu quero uma erva de
2 anos ou 3 anos. Tchau, obrigado, Marcos. Agora a gente vai ver o armazém. A gente respeita muito o hábito de beber chá e a gente entende que o mate é uma infusão também. E a gente busca sempre como benchmarking avaliar essa cultura, porque para nós também é uma forma de poder avançar no mercado. Acho que é bom ter um copo aí, ó. Obrigado. 30周年の記念のギフト品いただきました。皆さんからオブリガード、サンキューソーマッチ、ありがとうございます。